Primeiro golpe. Capital do Reino Dracônico. Kabak teve a primeira boa noite de sono em meses, talvez anos. Seu reino viveu à beira da vida e da morte por gerações, constantemente perseguido e ameaçado pelos homens-fera. Isso não servia para noites reconfortantes ou bons sonhos. No entanto, agora ele dormia como um bebê, alheio a todos os perigos de todos os tipos, porque pela primeira vez em sua vida desde que ele entendeu o perigo que os homens-fera representavam, ele sentiu que não estava em perigo. No mínimo, era o contrário, ele estava absolutamente certo de que o que quer que o rei feiticeiro dissesse aos homens-fera, eles iriam ignorar. A arrogância deles. A arrogância dos fortes, os obrigaria a responder da maneira que normalmente faziam, e ele estava absolutamente certo de que aqueles seres de força invencível estavam prestes a descobrir o que realmente era força. Enquanto Kabak dormia, no entanto, a rainha dracônica ficou acordada até tarde. Os termos precisos da oferta do rei feiticeiro chegaram a ela em pouco tempo, e ela sentou-se tarde, e sozinha em sua sala do trono, exceto por seu primeiro-ministro lendo sobre isso. Os termos precisos eram absurdamente breves, simples e generosos, delineando o território a ser dado a ele em detalhes exatos que serviriam como um amortecedor, uma única cidade em ruínas que ela já havia perdido, mais 12 milhas a oeste dela como um espaço para terras agrícolas, e expansão, e terras a leste que se estendem até a antiga fronteira. Da mesma forma, algumas mudanças em seu sistema legal expressam proibições de escravidão, proibições expressas de trabalho forçado punitivo para nobres, ou outras organizações, concedendo expressamente direitos legais a todos os viajantes, incluindo demi-humanos. Você já leu isso, Vermilion? Ela perguntou. Sim, minha rainha. Ele respondeu, sua voz ainda impressionada, e seus olhos ainda arregalados. Então não estou vendo coisas só porque estou bêbada agora. Ela perguntou. Minha rainha, eu nem vi você pegar em um copo desde que Kabak voltou. Você deveria estar ainda mais bêbada do que o normal para você estar bêbada o suficiente para ver coisas. Ele disse, perplexo com a pergunta dela. Seu longo relacionamento de trabalho era a razão pela qual ele conseguia se safar dizendo tais coisas. Verdade seja dita, ela estava feliz com sua franqueza, e falta de vontade de bajular ela, isso ajudou a mantê-la com os pés no chão em tempos difíceis. Ela engoliu em seco, ela não tinha nenhuma resposta real, mas disse: Cuidado, Vermilion. Ela acenou com o tratado em sua direção. Eu posso apenas substituí-lo por qualquer conselheiro que tenha todas essas ideias. Sua Majestade, se você pudesse atrair tal conselheiro para o seu lado, eu renunciaria imediatamente, e não apenas para negar-lhe o prazer de me demitir, mas porque tal figura está muito além de minhas próprias habilidades, e poderia atendê-la melhor do que eu. Ele balançou a cabeça entorpecido. Acho, porém, que não foi um conselheiro quem fez isso. Ele disse enquanto segurava a sua própria cópia. Eu li transcrições de alguns dos discursos do rei feiticeiro, e isso mostra a maneira como ele fala. Acho que ele fez isso sozinho, tem apenas uma única voz por toda parte, não consigo encontrar nenhuma parte que pareça com a entrada de qualquer outro autor. Ele disse suavemente. Ouvi dizer que ele é insondavelmente inteligente, isso parece confirmar isso. Antes que a rainha pudesse retornar uma resposta própria, um portal se abriu no meio da sala do trono, e através dele entrou o espectro da morte, vestido com roupas que valem o preço de um reino, portando um cajado de beleza e poder avassaladores, e um rosto sem pele, e olhos vermelhos que olhavam através da alma. Era o rei feiticeiro, disso ela tinha certeza, não poderia ser outro. Ela se recompôs o mais rápido que pôde, enquanto Vermilion congelou no lugar enquanto olhava para a face da eternidade. Boa noite, Rainha Draudilon Auriculus. Ele inclinou a cabeça educadamente. Eu sou o rei feiticeiro, Ainzo Algon. É um prazer conhecê-la pessoalmente. Ela engoliu em seco, seus instintos herdados de dragão gritavam sobre o incrível valor dos objetos que o adornavam. Era inacreditável, mas era real. Curiosamente, ela não sentiu nenhum poder mágico, algo que não fazia sentido dado os relatórios destrutivos de sua magia. E o que ela tinha acabado de ver, aquele portal era claramente mágico em um nível totalmente diferente do que ela conhecia. Ela reuniu sua resposta finalmente. Estou muito feliz por finalmente conhecer nosso futuro Salvador. Eu li seus termos, e eles são generosos além da medida, mas
O que o traz aqui? É claro que estamos felizes em recebê-lo, mas se você nos dissesse que você estava chegando, poderíamos ter preparado uma recepção para você. Ela adicionou. Ains deu de ombros, o gesto parecia tão natural. Ele era dotado de agir como os vivos. Eu não sou muito de cerimônias, e prefiro ver as coisas feitas. Se você estiver satisfeita com os termos, podemos assinar o tratado agora, e eu vou lidar com os homens fera agora. Presumo que você preferiria isso, a um baile elaborado para um rei que ainda não fez nada por você. Sua voz tinha um timbre trovejante de nobreza, ela poderia jurar que ele estava falando com sua alma, não apenas com seu rosto. Eu? Obrigada, senhor. Ela disse suavemente. Eu amaldiçoei meu infortúnio muitas vezes, e minha incapacidade de agir, e fazer o que meu povo precisa que eu faça. Se você conseguir isso, serei eternamente grata, assim como todo o meu povo. Ela disse, e pegou uma pena oferecida por Vermilion, e rabiscou seu nome na parte inferior do tratado. Ains assinou por sua vez, e então cada um assinou uma cópia dele, para que cada nação carregasse uma cópia própria para referência. Então está feito, e eu irei. Podemos celebrar a segurança de seu pessoal quando sua segurança for alcançada. Ele disse. Essa será a primeira vez que bebo de felicidade. Ela disse. Mas, o que você vai fazer? Como você vai fazer? Ela perguntou. Há tantos deles, de tantos tipos, e de tal poder. Não por muito tempo. Ains respondeu, e ele lançou seu feitiço portal novamente. A propósito, senhor, posso perguntar antes de você ir. Eu nunca vi esse seu feitiço portal, posso perguntar que mágica é essa? Não é nada especial, apenas um feitiço de 9º nível. Triviamente fácil, se você souber o que está fazendo. Ele respondeu, antes de passar pelo portal. Quando fechou, o par se virou para olhar um para o outro, tanto a rainha quanto o primeiro-ministro, eles se entreolharam boquiabertos, e maravilhados. 9º nível? Eles gritavam um com o outro, tão alto que os guardas entraram correndo, temendo uma calamidade. Em vez de repreendê-los, a rainha imediatamente gritou: vá acordar todos os magos que estão em qualquer lugar da capital, incluindo a Guilda dos Magos, e acorde todos os historiadores de todas as escolas, e acorde todos os bardos que cantam sobre lendas, e vá acordar todos os aventureiros, e traga-os para a minha sala do trono imediatamente. Sua voz carregava um tom de urgência, e eles não eram de discutir com suas ordens. Enquanto esperavam, ela falou com Vermilion. Como pode ser isso? Isso pode ser real? Ela perguntou incrédula. Vermilion caiu em uma cadeira. Eu honestamente não sei, Sua Majestade. Eu sei pouco sobre magia, no entanto, sabemos que o ex-ministro da magia do Império, Fruder, poderia lançar até o 6º nível, e nenhum humano jamais foi mais longe que isso, até onde sabemos. As lendas dizem que os deuses poderiam lançar o 8º nível, e esse era o reino divino que ninguém, humano, demi-humano, heteromorfo ou monstro, jamais alcançou. Mesmo os lordes dragões não podiam ir além do 7º. Muitos até acreditam que as histórias do 8º nível são meramente míticas. Ela pensou sobre isso. O herói Momon, supostamente tinha um cristal contendo magia de 8º nível dentro dele, recuperado de alguma ruína perdida distante, e ele o usou para derrotar um monstro perigoso que eliminou um grupo de aventureiros, e pelo que ouvi, matou vários membros das escrituras negras se nossos relatórios de inteligência forem precisos. Vermilion esfregou a têmpora lentamente de sua posição caída. Eu honestamente não sei, Majestade. Eles continuaram a conversar, e não tiraram conclusões até que magos, bardos, historiadores e aventureiros começaram a entrar na sala do trono. Eles estavam com os olhos turvos, mas convocados pela própria rainha, eles não puderam recusar. Quando o último deles se reuniu, ela perguntou sem rodeios: algum de vocês já ouviu falar de magia de 9º nível? Expressões vazias encontraram seu rosto. Impossível. Um mago respondeu. Nunca. Um aventureiro disse com firmeza. Absolutamente não. Um bardo disse. Exceto. Por uma coisa. Um historiador terminou, e eles se entreolharam surpresos. Prossiga. A rainha disse. Majestade, saiba que este é um relatório totalmente não confirmado, é apenas uma nota menor, uma única frase em um único livro. Um historiador disse hesitante, fazendo o possível para minimizar o material. Bem, o que é? Ela perguntou impaciente.
Existe um texto antigo que fala sobre os deuses antigos, eles estavam expandindo a área controlada pelos humanos, e um dos assentamentos estava sob ataque, e Surshana, o deus da morte, usou um pergaminho que criou um buraco no ar, negro como a noite que crepitava com poder ao seu redor, e então ele atravessou, e salvou as pessoas do assentamento. Disse que este feitiço é do 9º nível. O bardo assentiu. Eu conheço essa história, eu uso essa cena em minhas canções e histórias. Ouvi de outro bardo que cresceu naquela área que eles até mesmo comemoram o local onde ele apareceu, e salvou o local. Supostamente a estátua de Surshana é colocada no mesmo local em que ele apareceu para resgatá-los. O problema é que é o único lugar em que uso essa história porque não conheço ninguém que tenha feito isso, e parece impossível que um feitiço como esse realmente exista. Eu vejo. Ela disse. Alguém mais? O silêncio a cumprimentou. Obrigada. Ela disse. Leve 10 pratas cada um pelo seu tempo ao sair. Quando ficaram sozinhos novamente, o primeiro-ministro olhou para ela, e ela olhou para ele. Eu diria que acabamos de confirmar que o 9º nível existe, e que ele pode usá-lo. Vermilion disse categoricamente. Eu diria que sim, mas mais do que isso ele disse que era fácil, isso sugere que existe uma magia ainda maior, quão alto ele pode ir? Ela perguntou em voz baixa. A respiração de Vermilion ficou lenta. Vamos ter certeza de que, quando descobrirmos isso, estaremos ao lado dele ou atrás dele, e não na frente dele. Ele disse enfaticamente. Concordo. Ela disse com convicção. Na cidade governada por Homens-Fera, a Akpali. Homens-Fera ainda vigiavam as paredes, mas eram muito preguiçosos. Os humanos não eram uma ameaça real, isso era mais como um trabalho para mantê-los ocupados no que dizia respeito a eles. Ainda assim, tinha suas vantagens, alguns humanos amarrados eram mantidos na parede com eles para que tivessem algo para comer, e como homens-urso, eles comiam muito, até o inverno. O turno deles estava quase no fim, o que era bom, porque eles tinham apenas 4 humanos sobrando entre eles dos 6 originais. Um dos homens-urso olhou para os humanos que estavam presos ali, aproximou-se, pegou um, que se mijou, e começou a chorar. Respirando freneticamente, e congelado no local, então ele olhou para outro humano, seus olhos estavam arregalados, e olhando para o céu, nem mesmo vendo sua garra. Ele esteve perto de humanos suficientes para saber o que era uma mulher humana, e jovem também. Ele tocou sua coxa, e beliscou, a carne ainda estava macia, e sensível, ela não reagiu, estava em estado de choque. Este era um jogo popular para os homens-fera, primeiro coma um humano na frente dos outros, torturando-o com consumo lento para garantir que não morra sem dor, então mantenha os outros por perto, e assuste-os implacavelmente. Aproxime-se, finja estar com fome, então quando o humano chorar ou se molhar ou se cagar ou se degradar por um comportamento patético e fraco, ignore-o. Os humanos aprenderam o jogo, eles não eram estúpidos, às vezes competiam para se degradar, só porque aqueles que paravam com certeza seriam comidos, mesmo que os homens-fera não estivessem com fome. Apenas brinquedos ativos foram mantidos por algum período de tempo, e agora essa aqui estava quebrada. Isso significava que ela poderia muito bem ser comida. O homem-urso sorriu cruelmente. Parece que eu ganhei. Ele disse ao seu companheiro, que resmungou sobre isso, aquele que pegou um humano que quebrou mentalmente, conseguia comer primeiro, e este era ideal, jovem, macio, seios fartos. O último humano que ele comeu estava desesperado para protegê-la, por todo o bem que tinha feito, agora era a vez dela. Se ligava, não dava sinal. Esse era o único ponto negativo do jogo. Quando um deles partia para longe, não havia terror para saborear, mas a carne ainda estava boa, e era divertido pelo caminho. Deveria ter sido assim desta vez, mas seu companheiro deu um tapinha em seu ombro, e apontou para longe. O sol estava nascendo, e na luz do amanhecer eles podiam ver uma figura esquelética se aproximando da parede. Não estava lá antes. Eles não pensaram, mas claramente estava lá agora. Os homens-fera não se importavam com os mortos-vivos, a carne dos zumbis estava apodrecida, e os esqueletos não tinham carne alguma. Não gostar dos mortos-vivos era uma das poucas coisas que eles tinham em comum com os humanos. Eles estavam prestes a dar o alarme, mas isso era estranho, geralmente os mortos-vivos apareciam em grupos, e este estava sozinho.
Também estava extraordinariamente bem vestido, então, enquanto eles se perguntavam o significado de sua aproximação, não deram nenhum alarme. O portão era feito de ferro, não impossível de romper em um cerco, mas também não fácil, mas provavelmente impossível para um morto-vivo. Então, o que ele está fazendo? Sua pergunta não formulada foi respondida quando o esqueleto falou: Eu sou o rei feiticeiro, Ainzoalgon, e você está invadindo. Você vai abandonar esta cidade, e todos os seres vivos nela, ou você vai morrer. Ele disse sem rodeios. O homem-urso riu ruidosamente com isso, e pegou a mulher humana pelo tornozelo. Esqueleto estúpido, não vou abandonar meu jantar. Nem o resto de nós. Ele lambeu a carne da mulher, e ela apenas ficou pendurada ali. Era uma posição dolorosa, de cabeça para baixo, agarrada por uma pata de urso, a outra perna pendendo flácida, e puxando sua virilha, mas ela não demonstrou nenhum sentimento, apenas um gemido nauseante passando por seus lábios ao sentir a língua do homem-urso. Ela sussurrou suavemente o nome do homem que morreu futilmente para protegê-la, e esperou o fim com os olhos fechados. Foi porque seus olhos estavam fechados que ela não viu o que aconteceu a seguir. Agarrar coração. Ainz disse, e apertou, e o homem-urso caiu morto, derrubando a mulher com força na pedra debaixo dela. O outro homem-urso olhou em estado de choque. Ainz apontou para ele. Vá, informe ao seu comandante que ele tem 1 hora para abandonar esta cidade ou eu matarei todos os homens-fera dentro dela. Se eu não vir você se mover para obedecer em 5 segundos, você cairá morto como seu parceiro. O homem-urso não perdeu um único momento, e Ainz ativou um item, e subiu ao topo da parede onde a mulher havia caído. Ela olhou para cima de onde estava deitada, gemendo de dor, e Ainz olhou para seus ferimentos. Ela havia sido maltratada, havia cortes e contusões em todos os lugares. Ela quebrou os dedos das mãos e dos pés, seus tornozelos foram quebrados para que ela não pudesse correr. E ela parecia estar quase catatônica. Ela está em choque. Ele pensou para si mesmo. Você é a morte? Ela perguntou suavemente. Você é Surshana, eu morri? Ela pensou na pergunta enquanto olhava para o rosto esquelético dele. Guarde suas perguntas. Ele disse. As respostas virão com o tempo, simplesmente saiba por enquanto que você não morrerá hoje, e não está morta agora. Ela fechou os olhos novamente, e deixou as lágrimas caírem. Os outros humanos não estavam muito melhores do que ela, e tagarelavam como loucos. Silêncio. Ainz disse em sua voz nobre. Sua rainha pediu que vocês fossem resgatados. Seu resgate está aqui. Ele disse. Isso desencadeou uma nova rodada de conversa. A rainha? Como ela conseguiu que os mortos-vivos ajudassem? Quem se importa, mesmo que isso nos mate, é melhor do que o que aconteceria. Ainz os deixou conversar baixinho enquanto esperava por uma resposta, e ele não esperou muito. Um impressionante homem-leão se aproximou da parede, e um homem-urso apontou para Ainz. É esse aqui. Ele matou Dagen instantaneamente. A voz do homem-urso estava cheia de terror. Não era incomum que homens-fera morressem, até humanos podiam infligir baixas, mas a facilidade casual disso, a rapidez, o gelou até os ossos. Ainz apontou para o guarda-urso. Você. Não se mova. Ele disse e o homem-urso congelou, exceto pelo tremor, mas o homem-leão parecia ser feito de material mais resistente. Como vai você? Ele disse. Nós governamos a Akpali agora, os humanos aqui são nossa carne, e não vamos desistir deles. Agora o que você, um mísero morto-vivo, vai fazer sobre isso? Suas narinas emitiram um bufo de desprezo. Você, disse Ainz. Agarrar coração. Ele apertou, e o comandante caiu morto. Para o próximo no comando, você tem 55 minutos para deixar esta cidade, e todos os humanos nela, ou eu vou matar todos vocês. Mate isso! Um homem-tigre gritou, antes de cair instantaneamente morto quando Ainz usou agarrar coração mais uma vez. Homens-fera não eram conhecidos por sua covardia, e eles tentaram lutar, exceto por um homem-urso que foi instruído a não se mover, mas mesmo quando eles se aproximaram, Ainz simplesmente os matou com um único feitiço, primeiro usando uma mão esquelética, depois 2, e eles caíram como moscas. E a cada 5 minutos, ele anunciava que o tempo estava acabando. Você tem 50 minutos para sair. E então ele matou mais dos que se aproximaram. Você tem 45 minutos para sair. E então mais deles que se aproximaram caíram mortos.
Isso continuou até que restasse apenas um minuto, e aqueles que ainda estavam vivos cessassem seus ataques, se virassem, e fugissem. Um minuto não era tempo suficiente para abandonar uma cidade, e nenhum deles, exceto o homem-urso, alcançou o portão. Criar mortos-vivos, Cavaleiro da Morte. Ele disse, e um dos corpos estava coberto por um fluido preto, e lentamente tomou forma. Quando ficou diante do homem-urso em todo o seu horror de pesadelo, Ainz disse: Vá, mate todos os homens-fera nesta cidade, exceto aquele, e não prejudique os humanos. Ainz apontou para o homem-urso, que de repente estava entendendo o medo dos humanos muito bem quando o Cavaleiro da Morte desviou o olhar, e saiu correndo. Houve muitos gritos fora de sua vista quando o Cavaleiro da Morte rasgou seus companheiros como se eles não estivessem lá, o som de um escudo quebrando, gargantas gritando. Seu alívio não durou, enquanto o rei feiticeiro descia as escadas, o homem-urso sentiu a aproximação da própria morte. Quando o rei feiticeiro parou sobre ele, tudo o que ele pôde fazer foi se ajoelhar em submissão. Você irá para a próxima cidade mais próxima, contará a eles o que aconteceu aqui, dirá a eles que irei me aproximar daquela cidade amanhã, dirá a eles que se eu os encontrar lá, matarei todos eles. Você dirá a eles que se eu encontrar um único humano tendo sido comido ou torturado no tempo entre sua chegada e a minha, então eles não serão mortos, apenas desejariam que tivessem sido, até o dia de sua morte. Ainz disse, e liberou sua aura de desespero, e toda a resistência ao rei feiticeiro, se ainda restasse, derreteu como gelo no sol de verão. O homem-urso saiu correndo pelo portão o mais rápido que pôde, jogando fora armas e armaduras para ganhar o máximo de velocidade possível. Quando isso foi feito, Ainz foi até os humanos na parede e removeu suas amarras. Quem é você? Um dos humanos perguntou. Eu sou Ainz ou Algon, governante do reino feiticeiro. Você não é um morto-vivo. Por que você nos ajuda? Um perguntou. Você tem tempo suficiente para morrer, não há razão para apressar isso, pois agora temos outros assuntos para resolver. Cada um de vocês vá, e desamarre seus companheiros, e diga a eles para fazerem o mesmo, deixem todos os humanos ainda vivos, encontre-me na cidade. Esta cidade tem um ponto de encontro público? Ele perguntou. Um anfiteatro. Um deles disse. Bom, reúna todos eles lá, eu esperarei. Você quer respostas, você virá para lá, eu garantirei sua segurança enquanto você escapa deste lugar, e amanhã visitarei a próxima cidade. Lágrimas eram comuns na cidade de Aakpali, mas até aquela noite elas haviam sido apenas amargas, temerosas e tristes. E na verdade muitas ainda lamentavam os mortos que não haviam sido resgatados, mas também havia lágrimas de alegria por ter sobrevivido, ou por descobrir que outros entes queridos ainda estavam entre os vivos, mas mais do que lágrimas, ainda havia medo e confusão quando os sobreviventes insistiram que foi um morto-vivo que o salvou, e que ele havia vindo a mando de sua rainha. Muitos não acreditaram, muitos mais não podiam acreditar, mas quando encontraram a montanha de cadáveres de homens-fera, eles disseram para dar uma olhada antes de ir para o anfiteatro. A maioria chegou certa de que não havia sido um humano que havia feito o trabalho de resgatar suas vidas. Já era noite quando eles se reuniram, havia cerca de 15.000 dos 45.000 habitantes originais restantes, não havia mais idosos entre eles, e muito poucas crianças pequenas. Eles se sentaram com medo, e uma crescente sensação de esperança de que talvez, apenas talvez, eles tivessem uma chance. Quando a multidão se reuniu, Ainz saiu de trás de uma parede onde estava ensaiando silenciosamente as coisas que planejava dizer. Ouvir sobre os mortos-vivos era uma coisa, ver era outra, e ouvir a própria voz dos mortos-vivos era uma coisa completamente diferente. Bem-vindos, cidadãos do Reino Dracônico, eu sou o Rei Feiticeiro, governante do Reino Feiticeiro, aqui a mando de sua rainha, e eu pedi para vocês virem aqui, agora, para que eu possa dizer o que está acontecendo, e o que vai acontecer a seguir. Não houve um som da multidão, as mãos juntas como se estivessem em oração, mas nenhuma palavra se formou, ninguém queria dizer uma palavra aos deuses, e arriscar perder o que seu Salvador estava prestes a dizer.